Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero deixar um breve texto no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 30, a qual nos diz: Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Quando nós começamos a olhar para esse texto em rápidas palavras, nós vemos agora os discípulos, eles vindo a obedecer o mandado de Jesus. Ou, para ser um pouco mais explicado, nós vemos agora eles se posicionando a alto mar para atravessar ao outro lado. Quando nós começamos a ser um pouco mais traduzidos, nós vemos agora que eles tomando a sua posição. Eles já estando onde deveriam estar, ou seja, eles já estando sobre alto mar. A Bíblia nos diz que completando a quarta vigília da noite, já haveria escurecido. Eles começam a observar certos vultos, começam a fazer alguns questionamentos, pois observaram coisas a qual não seriam normais. É por isso que quando olhamos o próprio contexto da história, uma das partes mais belas é onde vamos ver agora o próprio Jesus, ele vindo a caminhar sobre as águas. Ele olhando para os seus discípulos e dizendo: Ei, tende bom ânimo, pois sou eu. Tende bom ânimo, pois sou eu. Quando nós olhamos esse verso, agora logo após nós observamos o próprio apóstolo Pedro, ele vindo a ouvir aquilo do próprio Jesus e vindo a fazer a seguinte pergunta: Mestre, se realmente é o Senhor, faça-me ir ter contigo. Nós vemos que Jesus, ele sem questionar, Jesus, ele sem fazer a seguinte reclamação, ele simplesmente olha para Pedro e diz: Pedro, se você quer vir, então vem. Se é isso que você quer, se é isso que você quer que eu prove para ti, então desce da embarcação e vem até a mim. Juninho, mas o que tu tá querendo me passar com isso? Perceba agora, quando Pedro ele desce do barco, ele começa a caminhar em direção a Jesus. Ele começa a ir focado em Jesus. Só que existe um certo porém na história. Qual é? É que percebam que enquanto ele caminhava, a Bíblia nos diz que os ventos, ao contrário, começam a soprar. Imagino eu agora, a tempestade começa a se levantar. Vejam comigo que as águas, elas começam a balançar. Então, por conta desses tais fatos, a Bíblia também nos conta que o próprio apóstolo Pedro, a ele ver a situação que estava ao teu redor, ele começa a olhar para a tempestade, começa a se preocupar com os ventos ao contrário, e ele veio a afundar. E é por isso que eu quero te dar um simples recado. Pois por muitas vezes passamos por certas situações a qual questionamos a Deus, a qual nós perguntamos a Deus o porquê das coisas estarem dessa forma, o porquê das coisas estarem acontecendo. Só que aí que eu quero te dizer, pois por muitas vezes nós estamos afundando e não entendemos o porquê. E isso é muito simples de te responder. Pois enquanto estávamos caminhando, o nosso foco estava sendo Jesus. Só que a primeira coisa que nós fizemos é que quando os ventos começaram a soprar, quando a tempestade chegou, ou seja, para ser mais certo, conforme a palavra, quando os ventos ao contrário começaram a soprar, nós começamos a se preocupar com as tribulações. Nós começamos a se preocupar com a própria tempestade surgindo, acabamos perdendo o foco de Jesus, assim vindo a afundar. Então muitas vezes das situações que passamos, por muitas vezes das coisas que nós estamos até mesmo observando, são simplesmente por perdermos o foco de Jesus. Pois quando nós andamos sobre as águas, com as águas tranquilas, é muito fácil. Mas a partir do momento que o vento sopra, a partir do momento que a tribulação chega, que as tempestades surgem,
aí começa a ser difícil. Por quê? Porque nós se preocupamos com as lutas ao invés de focar. E é por isso que eu quero colocar ao ponto das próprias coisas, a qual observamos nos dias de hoje, a qual nós vemos um dos principais pontos que as mídias têm falado, que é sobre o coronavírus. Nós vemos tantas situações, nós vemos a mídia nos dizendo sobre tantas catástrofes que têm acontecido, sobre tantas quantidades de mortos a qual tem aparecido. Só que pode ter a total certeza que nós se preocupamos tanto, a qual temos chegado ao ponto de se amedrontar por conta disso, e muitas vezes perdemos o próprio foco. Juninho, mas eu não estou entendendo. Pois nós vemos a mídia nos dizendo sobre as catástrofes, sobre mortes, sobre os lugares a qual o vírus ele tem se espalhado. E nós temos se preocupado, nós temos se amedrontado, nós temos olhado para a tempestade, olhado para essa catástrofe a qual tem surgido. Nós temos colocado isso à frente de Jesus, nós temos perdido o foco. E muitas vezes acabamos afundando e não entendemos o porquê. É por isso que eu quero dizer para ti que Jesus ele é muito maior do que qualquer situação. Jesus ele é muito maior do que qualquer prova, do que qualquer tempestade, do que qualquer vento, ao contrário. Até porque uma coisa eu posso te dar a certeza, é que nada acontece sem ele permitir. Juninho, mas eu não estou conseguindo compreender. Perceba que as águas, elas balançaram, a tempestade chegou. Só que enquanto as águas balançavam, o vento soprava ao contrário, Jesus ele ainda caminhava sobre as águas. É por isso que eu quero dizer para ti, independente da situação, independente daquilo que tu tem passado, não sei que luta que é, eu não sei qual é a sua preocupação, eu não sei o que tem te feito ficar amedrontado. Mas eu quero dizer para ti que independente de tudo, Jesus ainda caminha sobre as águas, Jesus ainda está sobre o controle, Jesus ainda tem a direção de tudo, então não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Pois uma das principais coisas que nós vemos é muitos, eles vindo ao fato de querer julgar pastores por fecharem ou deixarem as igrejas abertas nessa situação. Só que eu posso te dar a certeza que até agora eu não vi ninguém olhando e falando Jesus está sob o controle disso. Não. Nós só vemos até mesmo pessoas cristãs, elas vindo anunciar a catástrofe, elas vindo anunciar essa epidemia a qual está se surgindo. E aí que cometemos um dos piores erros, pois nós perdemos o foco de Jesus e olhamos para a tempestade. Mas eu digo para ti, não se preocupa, pois Ele está sob controle, Ele tem a direção e Ele caminha sobre este problema. Muito obrigado, Deus abençoe.